Gente, ó, é o seguinte, nesse vídeo eu quero falar sobre o preconceito no Japão. Se existe, como existe, às vezes é sutil, às vezes é na sua cara, tá certo? Eu quero falar sobre isso porque o Japão é um país que tem um certo preconceito contra estrangeiros. Porém, às vezes é só a diferença na cultura que traz essa impressão dos japoneses terem preconceito contra estrangeiros. Às vezes não é porque essas pessoas, eles não gostam de estrangeiros, eles não são receptivos com estrangeiros estarem no Japão. Tá certo? Pessoas que não têm interesse nenhum de sair do Japão para outro lugar, conhecer outros países, pessoas que são nacionalistas. Então, existe isso aqui no Japão, talvez exista no Brasil, em outros países, tá certo? Isso existe em qualquer lugar do mundo, mas a gente vai falar sobre isso nesse vídeo, por quê? Porque a moeda, o dinheiro japonês, perdeu bastante o valor. Por conta disso, tem muitos estrangeiros vindo visitar o Japão e algumas coisas da cultura japonesa, esses estrangeiros, eles acabam desrespeitando. Eu vou dar para vocês aqui alguns exemplos, eu vou falar da minha experiência própria morando aqui no Japão, porque eu já sofri preconceito aqui no Japão. Tá? A gente nota que existe uma certa diferença, tá? Que às vezes faz sentido e às vezes não. Tá? De como os japoneses fazem alguma coisa que é contra, ou vai contra a cultura, que a base os japoneses fazem, que quando você faz, você é estrangeiro, eles olham para você e apontam o dedo, estrangeiro está fazendo merda aqui no Japão. Desculpa meu linguajar. Tá certo? Olha só, primeiro, cara, por conta da moeda japonesa ter perdido bastante o valor, tem vindo muito estrangeiro para o Japão. Tá, já falou, Marinho, já falei. E esses estrangeiros, eles veem japoneses fazer alguma coisa e eles copiam esses atos. Tá? Não, Marinho, tá muito polido. Pois é, cara, acabei de acordar. E aí, em Tóquio, por exemplo, eu não sabia, mas nos Estados Unidos parece que beber na rua é proibido, tá certo? E alguém veio no Japão, viu os japoneses fazendo, fez também, bebeu na rua, porque aqui a coisa no Japão é normal, você ir na loja de conveniência, você comprar a sua bebida e você na rua, né, tomar sua bebida, o seu drink, a sua, sei lá, cervejinha, e depois terminar você colocar no lixinho, tá certo? Então alguém veio no Japão, viu fazendo isso, fez também e colocou nas redes sociais. Por conta disso, todos os estrangeiros que vêm para o Japão, que vai para Tóquio, eles começaram a se reunir nas ruas de Tóquio e passou a ser um problema, porque por conta do excesso de estrangeiros vindo visitar o Japão, tem muita gente fazendo isso e sobra muito lixo na rua. Tá? E a TV japonesa começou a falar muito sobre esse excesso de estrangeiros visitando o Japão. E você já começa a tirar suas conclusões. Existe um certo preconceito ou não. Já começa a pensar aí, vai comentando embaixo pra gente, beleza? Então, o que acontece? A prefeita, o governador de Tóquio, contratou alguns fiscais para estar fiscalizando à noite e para inibir esse tipo de ação dos estrangeiros. Outra coisa que acontece é que assim, tem vindo muito estrangeiro, né, para o Japão e eles vão nas áreas turísticas do Japão. Algumas áreas são proibidas de você entrar e tirar foto. E alguns estrangeiros, sem estar ciente de se é proibido ou não, entra tirar foto. Por exemplo, em Kyoto, tem uma rua particular em Kyoto que proibiu a entrada de estrangeiro, porque alguns estrangeiros vinham em Kyoto e eles entravam nessa área proibida, que não tinha nenhum sinal dizendo que era proibido ou não, tirava foto das geishas sem permissão, pegava no kimono e às vezes aconteceu alguns casos, Marinho, geisha, aconteceu alguns casos de eles puxarem o kimono e danificarem o kimono dessas geishas, ok? Então, em Kyoto eles colocaram uma plaquinha, proibida a entrada de estrangeiros, as pessoas não notavam porque a placa era muito pequena, e aí na entrada no meio da rua eles colocaram um postinho, uma placa um pouco maior, não pode entrar estrangeiro, a entrada é proibida, é rua particular. Então assim, as pessoas veem esse sinal, esse aviso, eles já não entram mais nessa rua. Mas isso foi um problema que veio por muito tempo e se falou por muito tempo na televisão. É uma coisa que ainda fala bastante na TV japonesa.
em Fuji, no Monte Fuji, tem uma loja de conveniência que eu não sei quem publicou na rede social também, que as pessoas iam e tiravam uma foto em frente essa loja de conveniência. Passou a ser um ponto turístico tirar foto em frente a essa loja de conveniência. Tá certo? E também isso passou a ser um problema que a TV japonesa começou a falar e falar bastante. E quando esse tipo de coisa vai para a TV japonesa falar e falar bastante, eles querem que se tome uma providência. Colocar um tapume para proibir, para evitar das pessoas tirarem fotos desse ponto turístico do Fuji com essa loja de conveniência. O problema é que é o seguinte, essa região, essa área onde tem a loja de conveniência e tem essa visão do Fuji, é um ponto de parada de estrangeiros, tem vários pontos de informações para estrangeiros. Agora eu vou falar de outra coisa que acontece aqui no Japão também, que é ligada com essa ideia do, eu diria, preconceito, porque existe bullying aqui no Japão, você sabe como é que é, né? As crianças... Então, assim, é uma coisa que às vezes os pais, eles não inibem esse tipo de comportamento. Por exemplo, eu estava levando os meus meninos para jogar futebol, tá certo? Um programa assim, da escola mesmo, que não tinha nada a ver. Os pais das crianças, eles levam as crianças para jogar futebol, ninguém tem conhecimento nenhum de futebol, e eu levo as minhas crianças lá, eu fui uma vez, duas vezes, e aí eu não pude mais. E meu filho começou a reclamar que tinha esse menino, tinha um menino, que estava meio que judiando dele. E passou 2, 3 semanas e mesma coisa reclamando, eu fui ver. E na verdade tinha sim um menino da idade do meu filho maior, ele estava judiando meu menino menor. Tá? Ele tomava bola, chutava a bola longe, porque aqui no Japão é o seguinte, quando a sua criança entra numa escola de futebol, todo mundo tem que levar a sua própria bola, tá certo? E ele pegava a bola do meu menino, e do outro maior também, chutava a bola lá longe, né? O menino trazia a bola e ele chutava lá longe de novo. Enfim, até aí, sem nenhum problema. O problema é que ele pegou a bola do meu menino e chutou longe, meu menino empurrou ele. E aí ele correu atrás do meu menino pequeno, e o menino correndo, ele foi dele um calço, meu menino caiu, ele pisoteou meu menino, eu falei, cara, que isso? Aí ele fez uma vez, e eu observei, ninguém falou nada. E aí ele fez de novo, e meu sangue começou a ferver, e ninguém falou nada. E ele fez de novo, terceira vez, cara, terceira vez dá um charme. E aí eu tava na arquibancada, eu gritei, o que é isso? Eu fui lá, falei, peraí, aí não tá, é a terceira vez que ele tá fazendo isso, ninguém tá falando nada. Aí eu procurei quem era o pai dessa criança, aí eu falei com um cara que é um dos que organizam isso. Ele falou, não, eu falei, você não viu o que ele tá fazendo comigo? Eu falei, não vi. O sangue subiu mais ainda, né, cara, porque foi a terceira vez que ele fez a mesma coisa. E falei pra ele, olha só, aquela criança ali, eu quero saber quem é o pai dele, porque ele tá judiando da minha criança, é a terceira vez que ele faz a mesma coisa. Eu não falei com essa calma, com essa paciência, mas assim, a terceira vez que ele faz a mesma coisa, tá, e eu não vou ficar sentado ali olhando ele fazer isso não, tá certo? Ele é muito melhor do que o meu menino ali, isso não é o tipo de coisa que eu vou aceitar, vou ver e vou aceitar. Aí ele falou, não, eu vou falar com um treinador, na verdade o cara não é treinador não, o cara é o pai de uma dessas crianças lá também, para olhar. Falei, tá bom. Aí ele foi lá, falou com essa criança, e depois no final, que terminou, a mãe, segundo a Érica, foi e pediu desculpas para ela, né? Mas eu resolvi tirar as minhas crianças, porque eu acho que esse comportamento da criança é uma coisa que os pais dele deveriam inibir, né? Para ele não fazer mais esse tipo de coisa, porque não dá para aceitar. Então eu tirei do futebol, não levei mais, eu perdi cerca de R$1.000, porque você tem que comprar uniforme, meião, isso é tudo que eles recomendam, você precisa comprar. Isso é uma coisa que acontece no Japão, não só em escola de futebol, mas em escola normal também. E ninguém inibe, é uma coisa que vai crescendo e passando de série a série. Às vezes as crianças perdem a vontade de ir para a escola, tá certo? Aqui é uma coisa que eu quero adicionar para você, que é o seguinte, tá? No Brasil, eu levei minhas crianças para o Brasil, eles não falam nada de português, e o Cris lá, o professor Dito, vou deixar até o Instagram do Cris aqui, se vocês quiserem. O Cris ele ensina, além dele dar aula para as crianças de futebol, ele
ajuda você a melhorar o seu físico, você pegar um shape legal. Se você é de São Paulo, Zona Norte, procura o Cris para ele te deixar em forma. Enfim, e eles lidam diferente quando as crianças brigam, faz alguma coisa fora do contexto de praticar esporte. Se eles dão uma entrada mais dura que machuca outra criança, eles tiram a criança. O que você está fazendo? Tira da criança do jogo, né? Senta aí e fica observando que você não pode fazer esse tipo de coisa. Para eliminar o problema. Aqui no Japão é uma coisa que deixa acontecer. Deixa acontecer. Parou de acontecer porque eu fiquei putíssimo e parou de acontecer porque eu tirei as minhas crianças do futebol. Agora eu estou pensando se eu coloco o meu menino para uma aula de karatê ou de kickbox. O problema é que é o seguinte, tem algumas mães que são conhecidas da gente, eu quero uma referência dessas mães, porque eu tenho medo desse tipo de coisa voltar a acontecer. Criança é o seguinte, crianças eles são muito inocentes, tá? Eles estão brigando aqui agora, daqui a pouco eles estão amiguinhos de novo. Então assim, a gente que é adulto, a gente vê um pouco mais de malícia nesse tipo de coisa. Como o que esse menino estava fazendo, uma coisa que é um pouco mais agressiva, eu resolvi tirar as minhas crianças por conta disso. Isso vai também das crianças terem uma aparência diferente das crianças normais, entendeu? Do preconceito. Então, eu resolvi tirar por conta disso. Lógico, eu ter ficado puto e a mulher ter pedido desculpa uma coisa bacana, dela ter pedido desculpa, mas não é bacana eu ter que tirar minhas crianças de praticar um esporte por conta do comportamento da criança que eu acho que ela deveria ter inibido. Falei, né? Pois é, no Japão esse tipo de coisa acontece. Eu já sofri preconceitos aqui no Japão, às vezes sofro ainda, mas assim, hoje em dia, eu entendo que algumas coisas faz parte da sociedade, tá certo? O fato de eu ser diferente, o fato de eu ter uma aparência diferente, de eu me vestir diferente, do meu japonês não ser perfeito, ter um sotaque muito grande, eu entendo que às vezes as pessoas, quando você fala, você precisa repetir 2, 3 vezes, porque às vezes eles não estão prestando atenção no que você está falando, mas olhando para a sua pessoa para ver se você realmente está falando japonês. Então assim, eu entendo esse tipo de coisa. Eu não diria que isso é preconceito. O preconceito acontece quando o japonês faz, eles aceitam sem nenhum problema, do meu ponto de vista, tá? E quando você faz, ou você não fez ainda, eles já começam a apontar o dedo para você, como se você fosse estragar uma coisa que está perfeita ali. Me aconteceu uma vez em um hotel, a gente foi em um hotel bacana, a menina segurou a porta para mim não sair, mas assim, eu falei, como assim você vai segurar a porta para mim não sair? Eu estava com a minha criança ainda. Ela queria confirmar que eu tinha pagado a conta. Mas assim, a conta estava paga e a Érica estava vindo atrás com a minha sogra, porque sabe como é que é? A mulher vai devagarzinho, conversando e tudo mais. E isso me tirou do sério, porque foi uma coisa embaraçosa para mim, ela ter segurado a porta, e ela abrir a porta para os outros japoneses passarem, para mim ela segurando, não quis deixar eu sair. Foi uma coisa que me deixou meio putíssimo da vida com isso. Tá? Mas passou, eu aceito, não volto mais naquele hotel. Porém, outras ocasiões acontecem, que hoje em dia, idade, você acaba entendendo diferente. A gente aceita mais, para mim, por exemplo, porque eu vivo aqui, e assim, a minha reclamação de morar no Japão, não tenho muita, cara. Eu acho interessante, às vezes, porque assim, a gente vem de fora, a gente faz a nossa vida aqui, e quando alguma coisa assim acontece, às vezes eu penso da seguinte forma, cara, infelizmente para ele ou para ela, eu dei sorte e eu tenho uma vida financeira um pouco melhor do que a dele ou a dela, que tem que me servir e ela tem que engolir esse fato de que eu estou ajudando a pagar o salário dela, que eu sou um cliente que ela tem que servir. Eu estou fazendo esse vídeo para compartilhar com vocês que existe, tá? Antigamente não tinha esse preconceito assim, essa diferenciação tão grande com os estrangeiros que vinham visitar o Japão, era todo mundo tratado muito aqui, mas hoje em dia, por conta do excesso de estrangeiros visitando o Japão, tem aí um pouco mais de japoneses não tratarem os turistas como eu acho que eles tratavam antigamente.
Tá, se bem que eu acho que esse tipo de coisa em hotel não vai acontecer, lugares que você for que está destinado a você, hotel, restaurantes, não vai acontecer, mas alguns outros lugares pode ser que aconteça. Então, se você vier para o Japão, passear no Japão, eu não posso te garantir que você terá uma experiência 100% agradável, mas eu acho que será, sei lá, 95%, 98% agradável. Se você der azar de você encontrar com esse tipo de coisa, entende que faz parte da cultura. Uma coisa que tem acontecido, que eu vou, só para no finalzinho do vídeo para você saber, é que tem estrangeiros que vêm no Japão, gente, eu vou falar especificamente dos chineses, tá? Porque eu já vi as pessoas fazendo isso. As crianças, eles querem urinar, eles não levam a criança no banheiro às vezes, eles faz aí mesmo, entendeu? E em alguns lugares tem algumas plaquinhas. Por favor, não deixa a sua criança urinar aqui, entendeu? Porque as pessoas fazem isso. Ou se aviso para você respeitar a fila, porque às vezes chineses eles entram na frente e cortam a fila. Isso é uma coisa que acontece também. Tá? No Brasil, eu não sei como que os chineses se comportam no Brasil, mas os que visitam aqui no Japão, às vezes acontece de fazer esse tipo de coisa. Aconteceu comigo já também. A gente foi na Disney e tinha esse chinês que estava cortando fila. E aí, quando chegou na cortar a minha vez, eu falei, não, você não vai cortar a fila não, você vai esperar aí atrás de mim, você não vai passar não. Aconteceu, tá? Mas assim, isso porque japonês, quando alguém corta a fila, japonês, ele geralmente não fala nada, ele fica calado, mas se a pessoa se depara com alguém que fala alguma coisa, eles não tentam continuar cortando a fila, eles param por ali, eles não prosseguem não. Mas por conta desse comportamento, eles colocaram avisos para a pessoa não respeitar a fila, para a pessoa não deixar a criança urinar na frente da loja ou em lugares públicos, né, para levar no banheiro. Mas assim, tem adulto que mija na rua aqui no Japão, tá? Coisa que acontece bastante, tá certo? Você cansa de ver senhor de idade parar o carro, e, né, senhor de idade que fala assim, cara, 50, 55 anos, 60 anos, 70 anos, parar o carro dele, tipo, sair para fora e botar e mijar ali, sem nenhum problema. Tá? Quando a gente vê isso fazendo, não tem nenhum comentário, ninguém fala nada sobre isso na televisão. Mas se um estrangeiro fizer, com certeza pode até dar a polícia para prender esse estrangeiro. Tá, gente, obrigado a você que assistiu até aqui. Tá? O vídeo de hoje não é um vídeo tão agradável, mas é só uma curiosidade que existe da forma que a sociedade japonesa se comporta quando se trata de um estrangeiro e quando se trata de um japonês. Quando o japonês faz, o cara está fazendo errado. Pra fazer o quê? Quando o estrangeiro faz, porra, estrangeiro tá vindo aqui fazer merda no nosso país, tá certo? Se você quiser se inscrever, você clica ali, cara, se inscreve, quer comentar, deixa seu comentário aí, gostou, deixa seu like, não gostou, dá o seu dislike, não tem erro nenhum não, tá certo? Vejo você no próximo vídeo, tchau!